Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência então aqui ao nosso curso, né? Estamos falando sobre regras especiais no contrato de compra e venda. Então, continuando aí o nosso tópico, vamos agora falar sobre a chamada venda a contento e a venda sujeita à prova, ok? Então, nosso tópico 6.2, vamos falar sobre duas regrinhas especiais, a venda a contento e a venda sujeita à prova. Antes de analisar essas duas regras, eu quero fazer um alerta. Você deve se recordar, no vídeo anterior, que eu expliquei a diferença entre regras especiais da compra e venda, que é exatamente o ponto que nós estamos estudando, e cláusulas especiais da compra e venda, que é o próximo assunto. Então eu expliquei para vocês que, embora os nomes sejam parecidos, não se confundem, tá? Regras especiais da compra e venda é uma coisa, cláusulas especiais é outra. As regras especiais da compra e venda são regras previstas pela lei que são próprias, né? São específicas de alguns tipos de compra e venda. E essas regras especiais, elas não precisam estar expressas no contrato, porque elas são, digamos assim, criadas pela própria lei. Elas derivam da vontade do legislador. Então, essas regras especiais que nós estamos estudando, elas não precisam estar expressas no contrato para que elas produzam efeitos. Diferentemente das cláusulas especiais. As cláusulas especiais, sim, elas precisam estar expressas no contrato para que elas possam produzir os seus efeitos. Então, as cláusulas especiais são cláusulas que as partes podem colocar de forma expressa em alguns contratos de compra e venda para mudar os efeitos desse contrato de compra e venda, tá bom? Então, são duas coisas distintas. Por que eu estou lembrando isso? Porque se você abrir o Código Civil, você vai perceber que o Código Civil trata a venda a contento e a venda sujeita à prova como cláusulas especiais da compra e venda. Então, se você abrir o Código Civil, você vai verificar que ele considera a venda a contento e a venda sujeita à prova como cláusulas especiais da compra e venda, tá? Professor, mas então por que você está tratando a venda a contento e a sujeita à prova como regras especiais? Na verdade, eu estou fazendo isso tendo por base a doutrina do professor Flávio Tartucci, porque ele faz isso na obra dele. O professor Flávio Tartucci, ele considera a venda a contento e a venda sujeita à prova como regras especiais da compra e venda, apesar de o Código Civil considerá-las como espécies de cláusulas especiais, ok? Então, você tem que ter cuidado em provas, principalmente provas objetivas, né? Prova de xizinho, prova de primeira fase, onde você está sendo perguntado sobre a literalidade da lei, para você não errar. Então, de acordo com a literalidade do Código Civil, venda a contento e venda sujeito à prova são cláusulas especiais. Mas, na visão do professor Flávio Tartucci, essas duas espécies aqui são regras especiais porque, muitas vezes, elas são presumidas em alguns tipos de contratos, como, por exemplo, compra e venda de vinhos, perfumes, alguns alimentos. Então, em alguns casos, em algumas situações, a venda a contento e a venda sujeita à prova, elas estão implícitas naquele contrato de compra e venda. Então, aí não vai haver necessidade de previsão expressa no contrato. Tudo bem? Porque, repito, muitas vezes essas regras aqui são presumidas em alguns contratos de compra e venda.
Por isso que o professor Flávio Tartucci fala, ó, na minha obra eu vou tratar essas duas como regras especiais. Porque em alguns contratos de compra e venda elas são presumidas. Não precisa estar escrito no contrato. Então elas são regras especiais. Agora, como o código trata as duas como cláusulas especiais, elas podem ser inseridas num determinado contrato, por vontade das partes. Tudo bem? E aí, nesse caso, elas vão ser cláusulas especiais. Então, só para você entender, venda a contento e venda sujeita à prova, de acordo com a literalidade do Código Civil, são cláusulas especiais da compra e venda. Ponto. Se você está numa primeira fase de prova, de concurso, não tem o que discutir. São cláusulas especiais. Ponto. Agora, se você está numa fase aberta, numa dissertação, numa prova oral, ou alguma coisa do tipo, você pode dizer o seguinte, ó, não obstante o Código Civil tratar as duas como cláusulas especiais, em alguns contratos elas são presumidas. Em alguns tipos de compra e venda elas são presumidas. Então, aí, nesse caso, elas serão regras especiais da compra e venda. Ok? Agora, se as partes, por vontade delas, resolverem inserir a venda a contento, a venda sujeita à prova, como cláusula do contrato, aí elas serão cláusulas especiais. Tá bom? Então, só essa observação inicial aí para você. Agora vamos analisar efetivamente cada uma delas. Começando com a venda a contento é aquela em que a compra é feita sob condição suspensiva. Então, eu vou fazer uma compra e essa compra é feita sob condição suspensiva. Qual condição suspensiva? Condição de o comprador gostar e querer ficar com a coisa. Alguns chamam a venda a contento de venda ad gustum. É um nome que pode aparecer aí para você. Venda ad gustum. É um sinônimo para venda a contento. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Eu faço uma compra e venda, e essa compra e venda fica sob condição suspensiva. E a condição suspensiva é o comprador gostar e querer ficar com a coisa. Então, por exemplo, eu estou vendendo um determinado produto, e aí aparece um sujeito interessado. Ó, estou interessado em comprar esse produto. Estou interessado em comprar aí esse produto, mas eu quero ver se ele é bom mesmo. Eu quero ver se eu gosto. Se eu gostar do que você está vendendo, eu fico. Se eu não gostar, aí eu não vou terminar a compra e venda, eu não vou concluir a compra e venda. Então perceba que aqui o evento futuro e incerto, que é exatamente a condição, é o agrado do comprador. Se o comprador não se agradar com a coisa, ele não vai concluir a compra e venda. Ele não vai finalizar a compra e venda. Então, é uma compra e venda sob condição suspensiva. Sob a condição do comprador gostar e querer ficar com a coisa. Então, eu falo assim, olha, tudo bem, ô comprador, vou te prever aqui um prazo e durante esse prazo, você fica com a coisa, vê se você gosta da coisa. Se você gostar, você finaliza a compra e venda. Se você não gostar, você me devolve. Beleza? Então, aí, o vendedor, ele fica nas mãos do comprador. Veja que aqui o vendedor depende totalmente do arbítrio do comprador. Ou seja, o vendedor ele depende totalmente da vontade do comprador. O vendedor depende de o comprador gostar da coisa e querer ficar. Então aqui o vendedor ele não pode emitir nenhum tipo de juízo de valor a esse respeito.
ele fica literalmente nas mãos do comprador. Se o comprador não gostar da coisa, não vai ter compra e venda. Não vai ter compra e venda. Percebeu? E aqui é importante o detalhe, nem mesmo o poder judiciário pode alterar a vontade do comprador. Então, se no meu exemplo, eu deixei lá a coisa com o possível comprador um tempo, ele experimentou, ele viu como a coisa é, não sei o quê, não gostou. Ele vai virar para mim e falar, Sérgio, não gostei. Não gostei, tô te devolvendo a coisa, não vai ter compra e venda. Eu, como vendedor, não vou poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. É uma venda a contento, então eu dependo apenas de agradar o comprador, da coisa agradar o comprador. Se não agradou, não tem compra e venda. E nem mesmo o judiciário pode mudar isso. Se o comprador não ficou feliz com a coisa, não agradou, então nem o judiciário pode alterar a vontade do comprador. Percebeu? Como explica a doutrina, nós temos aqui uma condição puramente potestativa do comprador. Porque o contrato de compra e venda só estará formado se ele manifestar expressamente que a coisa o agradou, ainda que ela já tenha sido entregue. Percebeu? Então aqui na venda a contento não tem muito o que fazer. Se o potencial comprador gostou da coisa, ele fica. Se ele não gostou, ele devolve a coisa e não tem o que se fazer. Percebeu? Isso tudo consta do artigo 509, que fala: a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Percebeu? Então, tudo isso que eu expliquei para vocês consta do artigo 509 do Código. Já a venda sujeita à prova é um pouco diferente. Porque aqui a eficácia do contrato ficará subordinada à coisa possuir as qualidades asseguradas pelo vendedor. Então aqui é um pouco diferente. Aqui o comprador ele não tem tanta liberdade assim, não, como na venda a contento. Na venda a contento, se ele não gostar da coisa, acabou. Não tem contrato. O contrato não se aperfeiçoa. Na venda sujeita à prova, ele já não tem tanta liberdade assim. Por quê? Porque o vendedor vai dizer lá quais são as qualidades da coisa, quais são as características da coisa, tá? O comprador vai ficar um tempo com a coisa para ver se ela realmente tem aquelas características, aquelas qualidades que o vendedor diz que tem. E se ficar demonstrado que a coisa tem realmente aquelas qualidades que o vendedor disse, o comprador vai ficar com a coisa. Ele não poderá devolvê-la. Ele não poderá rejeitar a coisa. Se a coisa tiver todas as características, todas as qualidades que o vendedor disse que tem, então o comprador não terá outra alternativa a não ser ficar com a coisa. Aqui é diferente. Então, na venda sujeita à prova, nós temos um efeito suspensivo para o comprador e resolutivo para o vendedor. Embora venda a contento e venda sujeita à prova sejam, sim, muito parecidas, elas não se confundem. Repare a diferença. Na venda a contento, depende do agrado do comprador. A coisa, melhor dizendo, precisa agradar o comprador tem que gostar. Então, na venda a contento, ela está ligada a um estado de alma, como diz a doutrina, né? É muito subjetivo. É muito subjetivo. Então, a venda a contento, ela é dotada desse caráter extremamente subjetivo. Pô, o comprador tem que ficar agradado com a coisa, o comprador tem que gostar da coisa. Olha que grau de subjetividade imenso que tem.
Já na venda sujeita à prova é diferente, porque aqui você vai ter uma análise objetiva, de acordo com, uma análise objetiva, de acordo com as particularidades do contrato. Em outras palavras, na venda sujeita à prova, se a coisa tiver as qualidades que o vendedor disse que tem, o comprador terá que ficar com ela. Terá que ficar com ela. Então aí você vai analisar as particularidades do contrato. É mais objetivo do que simplesmente na venda a contento você depender se o cara vai gostar ou não da coisa. Percebeu? Na venda sujeita à prova, o comprador não pode rejeitar a coisa se o vendedor provar que o produto tem as características oferecidas e se presta ao fim a que se destina. Então, a venda sujeita à prova, nós podemos dizer que ela é um pouco mais segura, né? Porque se a coisa realmente tiver todas as características que o vendedor diz que tem, e o vendedor comprovar isso, então o comprador não poderá devolvê-la. Olha que importante, eventual rejeição da coisa pelo comprador vai precisar ser motivada dentro dos limites previstos no contrato. Então, na venda sujeita à prova, o comprador vai ter que justificar. Ó, não vou ficar com a coisa, estou devolvendo a coisa porque ela não tem as características que o vendedor diz que tinha. Por causa disso, disso e disso. E aí, o comprador, para devolver a coisa, vai usar os próprios limites previstos no contrato. Por isso que a venda sujeita à prova ela é mais objetiva. Tudo bem? As partes elas podem, no próprio contrato, estipular um terceiro para experimentar a qualidade da coisa. Isso é possível. Isso é possível. Então, é possível que lá no contrato você coloque, ó, nós vamos colocar aqui o terceiro, o fulano, e é ele que vai experimentar a qualidade da coisa, para ver se a coisa tem realmente essas qualidades, essas características. Isso é possível. Se houver divergência entre as partes, então as partes estão divergindo sobre a qualidade da coisa, o comprador acha que a coisa não tem as qualidades que o vendedor disse que tinha, e o vendedor disse que a coisa tem as qualidades sim, as partes estão divergindo, e se não houver um terceiro, que foi nomeado, que foi estipulado pelas partes para experimentar a qualidade da coisa, então vai caber ao juiz decidir. Aí não vai ter jeito, a coisa terá que ser, a discussão, por assim dizer, terá que ser levada ao Poder Judiciário para o juiz decidir, podendo se valer de regras de experiência ou, conforme o caso, até mesmo de uma prova técnica, né, para ver se a coisa tem as qualidades ditas pelo vendedor ou não. A venda sujeita à prova está no artigo 510. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Então, o que eu expliquei para vocês está no 510. Na sequência, o artigo 511 fala, em ambos os casos, ou seja, tanto na venda a contento como na venda sujeita à prova, as obrigações do comprador, que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Esse artigo 511 é importantíssimo, porque lembra que eu disse, na venda a contento e na venda sujeita à prova, as partes podem colocar um prazo no contrato e durante esse prazo, o comprador vai ficar com a coisa para ver se ele gosta da coisa ou se ela tem as qualidades, as características prometidas pelo vendedor. Nesse prazo, durante esse período de tempo, o comprador será considerado um mero comodatário. Lembrando que comodato é um tipo de empréstimo. Então, o que o 511 está querendo dizer é o seguinte,
Durante esse prazo em que o comprador vai ficar com a coisa para ver se gosta, para ver se ela tem as características, é como se o vendedor ele estivesse apenas emprestando a coisa para ele comprador. Então ele vai ter as obrigações de um comodatário, como se a coisa tivesse sido emprestada para ele. Percebeu? Então a norma vale para ambas as vendas, né? Tanto para venda a contento como para sujeito à prova. E uma vez que o comprador recebeu a coisa, enquanto ele analisa a coisa, enquanto ele analisa se a coisa lhe agrada ou possui as qualidades esperadas, ele será apenas um possuidor direto do bem. Ou seja, ele será um mero comodatário. Atenção, ele ainda não será proprietário. Porque a compra e venda, entre aspas, ainda não foi consumada. Então é como se aqui fosse apenas um empréstimo. Eu emprestei a coisa para o potencial comprador para ver se ele gosta dela ou para ver se ela tem as qualidades esperadas. Tudo bem? Então, enquanto mero comodatário, se o comprador não ficar com o bem, ele tem que devolver o bem no prazo previsto no contrato, sob pena de incorrer em mora. Claro, né, pessoal? Porque é da essência de um contrato de empréstimo, como, por exemplo, o comodato, né, que você devolva a coisa. O empréstimo é isso. Você tem que devolver a coisa emprestada. Então, no nosso caso aqui, enquanto mero comodatário, se o comprador não ficar com o bem, ou porque não gostou, ou porque não tinha as características esperadas, ele tem que devolver o bem. Tem que devolver o bem no prazo assinalado pelo contrato, sob pena de incorrer em mora. Tá bom? Então, o artigo 511 deixa claro que, nesse período, as obrigações do comprador serão de um mero comodatário. O que significa que, até o ato de aprovação, a coisa pertence ao vendedor. A coisa pertence ao vendedor. Muito importante. É como se o vendedor tivesse apenas emprestado a coisa para o comprador. Tudo bem? E para fechar, o 512 fala: não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável. Veja, o ideal, né, é que o próprio contrato preveja um prazo para que o comprador exerça o seu direito de pagar o preço e ficar com a coisa, ou então devolvê-la ao vendedor. Então, esse é o ideal, é que o próprio contrato preveja por quanto tempo o potencial comprador vai poder ficar com a coisa. Tá? Mas, se este prazo não for previsto no contrato, aí vem o artigo 512 e fala: vendedor, você vai poder intimar o comprador, pode ser judicialmente ou extrajudicialmente, para que ele manifeste a sua intenção. Então, o contrato não previu prazo, e o comprador está lá com a coisa. Aí o vendedor fala, bom, acho que já deu tempo, né, dele ver se gostou da coisa, se a coisa tem as características esperadas, já deu tempo, né? Ele intima o comprador, seja pela via judicial ou extrajudicial, enfim, fala, ó, seguinte, e aí, vai querer ou não vai? Preciso que você manifeste a sua intenção. Ou você fica com a coisa e paga o preço, ou então me devolve. Perceba que deverá ser dado um prazo suficiente para que o comprador possa experimentar a coisa, né? Claro, tem que ser dado um prazo suficiente. Aí, esse prazo varia conforme o caso concreto, conforme o tipo de compra e venda, conforme a coisa, enfim. Mas é claro que tem que ser um prazo suficiente, razoável, para que o comprador possa experimentar a coisa, tá? Esse prazo terá natureza decadencial
e, como consequência, acarretará a perda do direito de desistir da contratação. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos a venda a contento e a venda sujeita à prova. O próximo tópico fica para o próximo vídeo. Tudo que eu queria falar com vocês sobre essas modalidades está dito. Falamos aí do artigo 509 ao 512. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!